Faça a escolha certa, busque o que te fará feliz. Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era. Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC Itaquera. Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era. Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC Itaquera. Estude na FATEC Itaquera. Olá, me chamo Pedro. Hoje eu sou aluno do curso de Automação Industrial e também pesquisador do grupo de Ótica e Aplicações da FATEC Itaquera. Bom, da nossa linha de pesquisa, do nosso grupo, é a fotolasticidade. A fotolasticidade é um ramo da ótica que estuda deformações e tensões de materiais transparentes, temporariamente birrefringentes. Também podemos chamar esses materiais de amostras fotoelásticas. Aqui temos um exemplo de amostra fotoelástica, ou resina fotoelástica. Para sua confecção, primeiramente, temos que fazer o seu molde. Após isso, fizemos uma mistura com resina epóxi e também endurecedor, tendo uma proporção de 75% de resina epóxi e 25% de endurecedor. A gente precisa também de um polariscópio. O polariscópio teria como princípio, primeiramente, uma fonte de luz branca, onde passa por um polarizador e dois polarizadores cruzados. E também temos uma amostra fotoelástica entre eles. Uma câmera digital também é necessária para conseguir capturar as imagens geradas na amostra. Aqui podemos ver uma imagem gerada a partir do instrumento polariscópio. Bom, para gerar essa imagem, submetemos a amostra sob esforço longitudinal, gerando imagens, franjas de interferência, que possuem todas as cores por conta da fonte de luz branca. A birrefringência é um fenômeno dado pela refração. Ela ocorre quando uma luz incidente em um material que possui essa propriedade se divide em duas direções de polarização. Aqui podemos ver, na prática, como isso ocorre. Estude na FATEC Itaquera. Nós temos um artista aqui no palco, é um violoncelista, Tiago Soares. Ele participa da orquestra do Instituto Bacarelli, também faz graduação em música na Universidade de São Paulo, né? Universidade Estadual, a USP, né?
Estude na FATEC Itaquera. Hoje os convidados são da própria casa, né? A professora doutora Maiati, salva de palmas para ela, por favor. O professor mestre Daniel Souza. E eu, professor Sidney, né? O ensino superior, ele é fincado em um tripé. Todo o ensino superior, no mundo todo, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo todo, o ensino superior é fincado em um tripé. A primeira parte desse tripé chama ensino. Ensino. Ensino é o que vocês estão acostumados, né? Vocês vão na sala de aula, o professor traz um conteúdo, né? Discute esse conteúdo com vocês, vocês fazem exercícios, faz prova, né? Faz aquilo tudo para poder aprender o quê? Aprender um conhecimento já estabelecido, um conhecimento que já foi publicado, vamos dizer assim, né? Então, é um conhecimento já existente, que algum pesquisador, alguém pensou no passado. Esse passado pode ser muito longo, esse passado pode ser próximo, né? Mas é um conhecimento já estabelecido que você vai aprender. E para que você vai aprender esse conhecimento? Para aplicar de alguma maneira no seu dia a dia, certo? Daqui a pouco a gente chega nessa questão. Então, isso faz parte do ensino superior. Mas não é só. Pesquisa também faz parte do ensino superior. Qual o papel do pesquisador? É criar novos conhecimentos. Então, os novos conhecimentos, eles vão ser inseridos no processo social, e daqui a pouco a gente se acostuma com esse novo conhecimento e ele se torna
daqui a pouco um conhecimento estabelecido, ele vai lá para a parte de ensino. Se você não tiver essa parte aqui de pesquisa, você não consegue alimentar o ensino. Já pensou você ficar aprendendo toda a matemática que os gregos ensinaram a vida toda? Deu mais de 2.000 anos. 2.500 anos de matemática fundamental, você ficar só naquilo, né? Não, a gente quer ir para frente, né? A gente quer aprender uma matemática nova, que o pesquisador em matemática está acabando de descobrir agora. Eu estou interessado em saber o que ele está fazendo. E por que isso daí está afetando os novos smartphones, né? Entendeu? É a pesquisa que faz isso. Sem pesquisa, conhecimento estabelecido fica parado no tempo, fica lá no passado, e a gente vive no do passado. Então, a pesquisa é fundamental, ela faz parte do ensino superior. E tem mais um elemento ali para segurar esse tripé, né, que é a extensão. Então, a pergunta é a seguinte, de que vale tudo isso, se você não... De que vale, veja bem, você criar um novo conhecimento se ele não vai ser útil para a sociedade, né? Ele tem que ser propagado, ele tem que ser utilizado pelas pessoas, ele tem que ser útil, né? Então, essa que é a ideia. A extensão, ela faz isso. Ela leva o novo conhecimento para fora da universidade e para dentro também, né? Para toda a extensão, né? Então, essa que é a ideia. Então, senão, se você criou um novo conhecimento, guardou na gaveta, ninguém vai acessar esse conhecimento. Ele precisa ser utilizado pela sociedade, ele precisa ser útil para a sociedade. A sociedade precisa saber disso, a sociedade precisa utilizar esse novo conhecimento. Entendeu? Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu pensava que eu queria trazer algo que fosse novo ali para a academia, algo que ajudasse um autor que fosse novo, não ficasse só naqueles autores de literatura inglesa, norte-americana, que todo mundo já conhecia. Então, eu pensava no Bob Dylan, sempre pensei nele como um poeta, antes de mais nada. Então, quando ele ganhou o prêmio Nobel, teve aquelas pessoas que criticaram, que achavam que não, mas não, eu achei mais do que justo, porque a minha dissertação de mestrado foi tratando as letras de canção dele como canção e como poesia, né? E, na época que eu defendi meu mestrado, que eu fiz a minha pesquisa, a minha não foi a primeira tese sobre ele. Tinha uma pesquisadora do Paraná, a Lígia, até ela veio assistir a minha defesa. A dela foi a primeira dissertação sobre ele, a minha foi a segunda, aqui na USP. Então, hoje tem várias teses sobre ele, sobre traduções de canção dele, etc. e tal. Mas eu fiz ali a minha contribuição. Tá? Então, acho que isso é uma das coisas também que a pesquisa traz para a gente. E eu costumo dizer para os meus alunos, hoje mesmo tinha uma turma de manhã de REVAC, e os alunos estavam dizendo assim, eu quero pesquisar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. 2 alunos falando assim, aí eu quero dar aula, etc. e tal. Né? Então, uma coisa que eu digo, se você vai pesquisar, escolha um tema que você é apaixonado, porque aquilo vai te acompanhar por toda a sua vida estudantil acadêmica. Então, não escolha um assunto porque é o assunto da moda. Isso não vai funcionar. Porque quando você ama o assunto, você leva o assunto adiante, você faz com que ele seja o assunto da moda. Muitas vezes a gente vê pessoas por aí, em diferentes áreas da vida, né, em diferentes atuações profissionais, que elas vão assim, na contramão da corrente. Ah, está todo mundo indo para cá, não, mas aí eu vou para aquele lado. Eu vou pesquisar aquilo, eu vou cantar aquilo, eu vou criar aquilo, eu vou fazer aquilo, porque eu sinto que eu devo ir por aí. Então, às vezes, também você tem que confiar um pouco na sua intuição, no seu feeling, no seu instinto, e ter certeza que aquele pode ser um caminho bom para você. Não vá só pela onda, não vá só pela moda, tá? Vá pela sua capacidade também. E uma das coisas que a gente estava conversando a respeito disso hoje, também eu estava falando para esses alunos que querem fazer mestrado, querem fazer doutorado, é a exigência da língua estrangeira. Tá? Em alguns programas, a língua estrangeira é o primeiro passo. Na minha área, sim, porque eu sou da área de humanas e eu fui, por exemplo, quando eu fui me inscrever para o doutorado, tinha lá os passos do programa.
a primeira coisa era passar no exame de proficiência. E quando você faz a proficiência para o mestrado, geralmente a primeira língua que se coloca é o inglês. Quando você vai para o doutorado, você tem que fazer uma outra língua. Então, quando eu fui para o doutorado, eu fui prestar para o francês. Fazia tempo que eu já nem dava aula mais de francês, mas eu fui e consegui passar bem. Eu entrei aqui em final de 2017, né, conversando com a diretora, a professora Ana. Já tinha vasculhado meu currículo Lattes, né? Não, a gente precisa de um curso de Arduino, né? Que os alunos aqui precisam todo. Abracei a ideia, né? E aí, disso, acabou virando uma série de cursos, né? Que eu ministro normalmente aos sábados, né? É um curso de extensão voltado para programação. Mas, assim, a ideia desse curso é mais ou menos parecido com módulos, né, como ocorre no NELF. Mas, assim, a ideia é cursos para que, mesmo para quem não tenha nenhuma experiência em programação, para que perca um pouco esse medo de pegar um dispositivo, né, e implementar alguma solução e, de repente, muitas vezes, aquilo vai servir até para poder ajudar num TCC, até para poder ajudar num grupo de pesquisa, no caso do GOA, por exemplo, né? Então, a gente tem alguns trabalhos interessantes, né? Então, muitos alunos que fizeram curso comigo, por exemplo, já até me mostraram alguns resultados. Então, eu vou contar um case aqui, antes de a gente falar um pouco dos cursos, né? A gente está com muito tempo? Tranquilo? Tá. Então, assim, um dos alunos, ele veio lá da Univesp, né? Ele fez o curso de Arduino básico comigo, né? É um aluno acho que de engenharia da computação, e ele gostou do curso, então fez o módulo avançado, e durante a pandemia ele fez o curso de ESP32 com MicroPython. Ele está trabalhando no metrô, e inclusive ele implementou muitas soluções de IoT lá no metrô. Um dos casos que ele me contou, achei fantástico, é que ele implementou um sistema de monitoração do CPD, né? Então, Centro de Processamento de Dados do metrô, então computadores caros, né? Então tem que estar em sala fechada, refrigerada, tudo. E aí, em algum momento, aqueles computadores acabou tendo algum tipo de problema lá, né? E a empresa não queria, não queria, vamos dizer assim, consertar, alegando que foi mau uso e tudo mais, né? Então, mal sabiam eles que estava sendo monitorada temperatura, umidade relativa, né? E uma coisa que é interessante é que com esses dois dados, inclusive, até me mostrando as informações, eu consegui, inclusive, detectar presença de pessoas no recinto. Então, se você tinha algumas informações que em algum momento tinha uma alteração meio brusca, e ele até falou para o professor, nesse ponto aqui eu não sei exatamente o que está acontecendo, nesse horário. E aí depois, mas não entra ninguém na sala para fazer uma limpeza, tudo? Ah, professor, é verdade. Nesse horário, entra o pessoal da limpeza. Então foi justamente nesse ponto que houve a alteração de algumas informações. Ou seja, eu não precisei ter um sensor de presença para saber que uma pessoa estava lá dentro. Sim, exato, né? É só na alteração dessas informações. Então conseguiu provar por A mais B que o metrô não foi, vamos dizer assim, não teve nenhum tipo de problema de mau uso, né? Não foi negligente, a empresa teve que pagar, né? Então assim, muitas coisas são bacanas, né? São legais, que vocês podem utilizar, inclusive, no dia a dia. Ah, professor, mas meu curso é de fabricação mecânica. Tem muita coisa que vocês podem utilizar, por exemplo, fazendo implementando alguma solução com Arduino, né? Ou qualquer outro tipo de dispositivo. Ah, professor, mas eu faço soldagem. Bom, tem muita coisa também que vocês podem implementar. Então, o curso ele é aberto para todos, né? Independente se vocês são alunos da FATEC ou comunidade externa, né? Se quer realizar o seu sonho, crescer
faça escolha.